Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz por mais uma rica oportunidade de estar falando o nome do nosso Senhor ao teu coração e eu creio que hoje nós estaremos aprendendo com a tua palavra, amém? Nós estaremos agora no livro de Marcos e Marcos de número 1, olha que a palavra de Deus nos ensina. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás e estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e a eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles obedecem. E as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. E a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus e todos os doentes e os endemoniados. Todos da cidade se reuniam à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. E não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: Todos esses estão te procurando. E Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. E um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça para ele purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato.
espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários, e todavia assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós vemos aqui claramente em Marcos número 1, dizendo sobre as boas novas do Evangelho. O que é as boas novas do Evangelho? É Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é as boas novas. Ele é as boas novas do Pai, do Deus Pai, que enviou o teu Filho unigênito para morrer por mim, por você e por toda a humanidade que já existiu, que existe e que existirá, para pagar o pecado de todos nós, meus amados, e nos conceder a graça e a oportunidade, pois quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o império das trevas, e hoje ele está à destra do Pai como primogênito. O unigênito era único, mas quando ele morreu e venceu a morte, a minha morte, a tua morte, a morte da humanidade, ele se tornou primogênito. Então ele é o primeiro, né? Então por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o ato de sacrifício de amor que Deus fez por nós, para que tenhamos vida e vida em abundâncias. Mas nós temos que crer em Jesus, temos que servir a Jesus, temos que aceitar tudo isso que o Senhor fez por nós e reconhecer, né, e confessar o nome de Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então aqui ele está predizendo, aqui lá em Isaías, ele está dizendo que enviarei à tua frente o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? João Batista, né? Onde ele ficava ali no deserto proclamando com essas palavras: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Está dizendo que Jesus estava vindo, o Messias, o ungido, né? Que viria morrer pela humanidade, salvar, resgatar o que havia se perdido. Então aqui a gente vê claramente esse anúncio maravilhoso. E quando Jesus chegou à presença de João Batista, quando ele estava descendo ali o monte, ele foi visto por João, e João ali teve a revelação de que este era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, né? O Senhor deu o entendimento a João Batista e ele declarou que era o próprio Senhor, né? O Filho de Deus que estava vindo à sua presença, como havia dito há muito tempo atrás, né? Através do profeta Isaías. E quando Jesus se apresentou a João Batista ali para o cumprimento, Jesus, ele é santo, meus amados, sempre foi santo, nunca houve um pecado sequer em Jesus. Ele foi o único ser humano munidos de sentimentos e de necessidades, como todos nós, mas foi o único ser humano que nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Ele não precisava, ele não tinha necessidade de nascer de novo, pois ele não havia nenhum pecado nele, mas como humildade, como ensinamento para que eu e você possamos seguir os teus passos, ele fez o batismo, ele foi batizado por João. Ali foi o ponto de start, né? Se a gente lê claramente, a hora que Jesus desceu as águas, quando o profeta, ali através de um profeta de Deus, Jesus desceu as águas, naquele instante foi o ponto de start para o ministério de Jesus Cristo. Naquele instante desceu o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus Cristo e ali ele começou o início de sua carreira, o início de sua caminhada, de seu ministério que foi confiado a ele, né, através de Deus Pai. Naquele momento ele começou a recolher ali os seus discípulos, separar os seus discípulos. Naquele momento ele começou, né, fazer grandes milagres, grandes obras. Então foi se espalhando, como a gente vai lendo aqui, vai vendo que as notícias foi se espalhando. A início Jesus queria ficar um pouco oculto, um pouco discreto, né, para que não viesse espalhado de tal forma para que ele pudesse ter livre acesso às cidades, aos vilarejos, mas a alegria era tão grande do povo que eles não se continham. Eles diziam uns aos outros, era necessário que eles sentiam a necessidade de contar o que estava acontecendo, o que estavam ocorrendo no meio da sua sociedade, pessoas sendo curadas, pessoas que eram endemoniadas sendo libertas. Eram coisas maravilhosas, meus amados, pois onde Jesus está há o milagre, onde Jesus está há a transformação. Então foi inevitável, né, isso ocorrer, essa propagação do Evangelho, essa propagação das boas novas, e todos foram cheios da graça, da alegria do Messias, né? Então Jesus foi ali caminhando, separando os seus discípulos, pregando, dizendo que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Meus amados, essa palavra é eterna.
O reino de Deus está muito próximo, né? A primeira fase, que foi a fase de Jesus vir à terra para estabelecer novamente o reino de Deus entre os homens, né? A aliança que havia sido corrompida lá no passado através de Adão e Eva, né? Jesus ele consertou. Jesus agora trouxe novamente a esperança à humanidade, né? A cabeça de raça que era Adão, que era corrompida, que estava criando homens e mulheres corruptos, né? Pecadores. Jesus ali quebrou este laço, quebrou esta aliança corrupta, e agora Jesus Cristo é o novo cabeça de raça. Então por isso que todos nós que aceitamos a Jesus e somos batizados nas águas e nascemos uma nova pessoa, uma nova criatura, então nós passamos a ser agora filhos de Deus, santos, escolhido, povo eleito por Deus, porque nós aceitamos, né, a nova aliança através de Jesus Cristo. Meus amados, posterior a isso, aquela linhagem de Adão, ela vai se rompendo, ela vai acabando, ela vai sendo exterminada. Por isso que nós precisamos pregar as boas novas, continuar dizendo, né, para todos os povos: arrependei-vos dos maus caminhos, arrependei-vos das crenças erradas, das idolatrias, arrependei-vos e creiam nas boas novas. E o que é as boas novas? Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe paralelo, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Então este é o maior milagre que aconteceu. Esse é o maior milagre que já foi feito por nós, meus amados. Eu sei que ainda muitas coisas acontecem, muitos feitos miraculosos, coisas extraordinárias Deus ainda continua revelando, mas o maior milagre já aconteceu. O maior milagre que um ser humano poderia receber, ver, enxergar, entender, já aconteceu. Deus já fez, já realizou, que é Jesus Cristo, teu Filho, que deu vida para todos nós. Esse é o maior milagre. Esse é o motivo que eu e você temos de caminhar, sabe? Sorrir, se alegrar, porque isso significa vida eterna, entende? Não há nada mais, né, que Deus possa fazer em termos de milagres, de revelações, que seja maior do que isso. Esse é o maior milagre, Jesus Cristo. Jesus que veio por nós. Deus criou esse plano perfeito, já executou, já realizou, e Ele está ativo, está vivo, muito vivo. Por isso que Ele diz, Jesus sempre dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus pregava isso: creiam em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então Ele separou todos os seus discípulos, ali Ele começou a buscar os seus discípulos, eles começaram a caminhar juntamente com Jesus, e Jesus ia pregando nas sinagogas, iam libertando os homens possessos de espírito imundo, né? Ali eles aquele povo começaram a ficar admirados, dizendo: meu Deus, o que é isto? É um novo ensino, mas tem tanta autoridade, é algo diferente, não é parecido com os homens das leis, né? Não é parecido com o que os religiosos não pregam, não, isso é diferente. Até os espíritos imundos, Ele dá ordem e os espíritos obedecem Ele. Então isso ia se espalhando, amados. Então nós temos a obrigação, eu e você, que somos conhecedores da palavra de Deus, que estamos nos alimentando dessas boas novas, que é Jesus Cristo, nós temos que continuar essa missão. Essa missão que Jesus iniciou, Ele foi start. Agora eu e você, né, como Ele nos ordenou: eu vou para o Pai, à destra de meu Pai, mas vos deixo o meu Santo Espírito para guiar vocês como Ele me guiou, para sustentar vocês como Ele me sustentou, para trazer a direção para vocês como Ele me deu a direção. Você pode notar, meus amados, que em todo o tempo Jesus ele era totalmente guiado pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus era a direção dele. Por isso que nós vemos muitas pessoas hoje, até religiosos, pessoas que estão dentro da igreja, sem direção, porque não está aceitando a direção do Santo Espírito. Não está aceitando eu tenho que parar, eu tenho que começar a ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer de mim. Então, amados, não somos nós que trilhamos nossos caminhos, e sim o Santo Espírito de Deus. Isso quando uma pessoa ela é obediente. Então nós temos que ser obedientes como Jesus foi, a ponto de entregar sua vida. Ele foi até o fim, ele não desistiu. Por 2 vezes na palavra de Deus, Jesus ali sentindo o peso espiritual, ele clamou a Deus de uma forma diferente. A primeira vez lá em Getsemane, ele, né, sentindo aquela dor, suspirando sangue, onde estourou as suas bolsas, né, as suas glândulas junto com o suor, saiu sangue, tamanha opressão que ele estava sentindo, pois estava chegando a hora, e ele ali exclamou ao Senhor: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice.
Tá pesado, mas contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, Pai. Porque a minha vontade, eu estou sentindo o peso da dor, mas a tua vontade é perfeita. Então seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, meus amados. Por isso nós não temos nem condições de desistirmos deste caminho. Independente do que nós venhamos passar, nós temos que ter o consentimento, temos que ter o entendimento que Jesus está conosco. E pela segunda vez na cruz do Calvário, ele ali, quando entrou nele todo o pecado da humanidade, todo o pecado original, aquela maldade, o espírito da morte, né, que dominava o império da morte, que dominava o mundo, foi tudo sobre ele. Todas as enfermidades, todas as doenças, todos os pecados, toda a maldade do mundo que estava operando no mundo, dominando o mundo, foi sobre ele. E naquele momento houve uma separação da divina presença de Deus com o mal, a maldição que estava sobre a humanidade. E neste momento Deus Pai se separou, o Espírito Santo de Deus se separou de Jesus, e ali ele sentiu, meus amados, a pior dor de um ser humano. É não sentir mais a presença de Deus, é não ter mais a graça de Deus, é não ter mais o Espírito Santo de Deus. Ali saiu dele, meus amados. A palavra de Deus fala que Deus virou as costas. E ele clamava, ele gritava, ele dizia: Senhor, por que tu me abandonaste? Meus amados, você consegue compreender isso, o peso disso? Jesus, o Filho de Deus, gritando: Senhor, por que tu me desamparaste? E naquele momento, meus amados, quando ele expirou mais uma vez e ele entregou a alma, e ele disse: está consumado. E nesse momento, meus amados, ele venceu o mundo. Ele venceu o império das trevas, ele venceu a morte, ele venceu o meu e o teu pecado, ele foi na porta do inferno, tomou a chave da morte. Agora ele deu a oportunidade a mim e a você de termos esse caminho, que é estreito, mas vai nos levar à salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, meus amados. E não esqueça, o ato de amor que Deus fez por mim e por você merece a nossa atenção 100%. Merece a nossa gratidão por todos os dias de nossas vidas. E nós temos a obrigação de ensinar ao nosso próximo isso tudo que Jesus fez por nós, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus te abençoe.